Olá, irmãos. Como é bom estarmos juntos em mais uma devocional. O texto de hoje é o texto de Filipenses, capítulo 2, versos 12 e 13. Por favor, me acompanhe na leitura. O texto diz assim: Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. O apóstolo Paulo ele continua com o mesmo tema nesses versos aqui, a unidade da igreja. Mas aqui, irmãos, ele enfatiza o fato de que a teologia ensinada nos versos anteriores como base para a unidade da igreja deve agora refletir uma vida e uma vida prática. Essa preposiçãozinha assim, usada por Paulo no início do versículo 12, nos deixa diante dessa inequívoca ligação entre o que o apóstolo Paulo estava falando antes e o que ele passa a falar agora. O apóstolo, nos versos de 5 a 11, como nós já vimos, ensina aos filipenses algumas doutrinas acerca de Cristo e de sua obra. E essas gloriosas doutrinas ensinadas por ele têm um propósito muito prático. Aqui nos versos 12 e 13, logo de início, o apóstolo Paulo ele faz questão de ressaltar que os filipenses deveriam pôr a sua confiança em Deus e não na presença do apóstolo entre eles. A obediência dos filipenses não deveria, em hipótese alguma, ser motivada pela presença de Paulo, nem durar apenas enquanto ele estivesse no meio deles. E aqui, irmão, já fica uma aplicação muito clara para nós. O cristão ele deve obedecer não porque o pastor está presente ou para agradar a esse ou aquele determinado grupo. A obediência do cristão ela deve acontecer independente das circunstâncias e das pessoas. E depois dessa consideração, nós aprendemos com o apóstolo Paulo, ainda no final do verso 12, que os filipenses eles deveriam reconhecer que a salvação não é uma conquista do homem, mas um presente de Deus. Sim, porque o apóstolo Paulo ele dá uma advertência enfática aqui. Ele diz, ponham em ação, ou desenvolvam, em outras versões, a salvação de vocês. Primeiro, ele realça que eles precisam colocar em prática uma salvação, mas ele não afirma que eles conquistaram essa salvação. O contexto desse texto, na verdade, aponta para o oposto. Essa salvação é um presente de Deus por meio de sua obra na cruz do Calvário, e essa salvação é nossa porque nos foi dada. Nós vimos isso nos versos anteriores de nossa última devocional. Ela é nossa porque alguém a comprou por um alto preço, preço de sangue derramado numa cruz. E ele nos deu de forma gratuita. Agora, é inevitável nós constatarmos de que essa salvação ela tem a ver com um processo. Um processo no sentido de que não deve haver passividade de nossa parte ao recebermos essa tão preciosa salvação. E a gente pode dizer, pronto, eu estou salvo, eu já tenho o meu acesso garantido no céu. Não, não é isso. Mas, ao contrário, nós devemos agir de forma ativa, prosseguindo e avançando, mesmo quando existirem contendas, mesmo quando existirem lutas, desavenças, falta de unidade. No tempo de Paulo, esse termo pôr em ação ou desenvolver se referia também a trabalhar em uma mina, extraindo dela o máximo possível de um minério valioso que aquela mina poderia oferecer. Nós recebemos de graça essa preciosa salvação, mas agora nós precisamos cultivá-la. Nós não cultivamos para possuí-la, mas porque a possuímos. O belíssimo caminho da salvação já foi a nós apresentado nos versos anteriores. Resta agora aos filipenses aplicá-lo em sua vida coletiva com o propósito de resolverem as rivalidades, resolverem as desavenças, para que eles pudessem crescer juntos na graça que há em Cristo mediante a essa tão preciosa salvação. O apelo do apóstolo Paulo aqui é para que os filipenses fizessem valer isso com as suas ações. E aí, na sequência, ainda no versículo 12, no final dele, o apóstolo Paulo fala em temor e tremor. E aqui, irmãos, não se trata de um temor
que teme o castigo. Afinal de contas, Deus ele não é um policial, um velho com um cajado na mão, pronto para nos dar uma surra e por isso nós devemos temer, ficar com medo. Não, não é isso. O nosso grande temor deve ser em ofendê-lo e desagradá-lo depois de ele ter nos amado a ponto de nos dar o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Esse temor, como já disse um teólogo do passado, é uma santa ansiedade para fazer o que é certo. E no verso 13, nós somos também encorajados por uma realidade confortadora. É o próprio Deus quem nos capacita a vivermos o que nós precisamos viver para glorificá-lo. William Hendrickson, comentando o versículo 13, vai dizer que se não fosse o fato de Deus estar efetuando em nós tanto o seu querer quanto o seu realizar, de acordo com a sua boa vontade, nós jamais poderíamos ter a nossa salvação desenvolvida, amadurecida. Ele vai ilustrar isso de uma maneira muito simples, dando o exemplo do ferro de passar roupas. Ele diz que o ferro ele só vai funcionar para o propósito ao qual ele foi criado se a sua tomada estiver conectado. Caso contrário, ele não passará roupa alguma. Já viu um ferro de passar roupas sem estar ligado na tomada, passar alguma coisa? De forma alguma. E da mesma maneira, os filipenses só conseguiriam colocar em ação a salvação que a eles foi dada desde que eles permanecessem num vivo e ativo contato com Deus. Caso contrário, embora tenham sido criados para isso, eles estariam inoperantes. E isso, claro, se aplica a cada um de nós hoje também. Como que você tem colocado em prática essa preciosa salvação dada por Deus a você nesse tempo que nós estamos vivendo? Como que a sua confiança em Deus ela tem contribuído para que Ele mesmo produza frutos de unidade em você? A minha oração hoje, meus irmãos, é no sentido de que a sua salvação dada pelo Senhor Jesus, por sua obra na cruz, seja posta em ação de forma intensa e que a certeza de que o Senhor quer produzir frutos ainda maiores em seus relacionamentos, seja com os seus filhos, seja com os cônjuges, com a igreja, seja experimentada por você e vista por todos ao seu redor também, hoje e todos os dias que seguem. Que você tenha um excelente dia no Senhor. Até a próxima devocional.